O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deu nessa semana uma vitória para a Petrobras. Claro, mais diretamente ao PT e todos que a controlam hoje em dia novamente. E quem paga por isso? Você, eu, todos nós, e o filme se repete. Entenda como isso nos afeta diretamente. Vou passar aqui uma série de dados, fatos e números que mostram que você pagará a conta muito mais caro do que imagina. Proteja-se. Vamos lá. O Tribunal Administrativo do CAD deu uma vitória para a Petrobras, conforme conseguimos ver aqui nessa primeira matéria que vou compartilhar, em que ela deixa aberto o caminho para que aquelas refinarias e aquele gasoduto Brasil-Bolívia, que continua nas mãos da Petrobras e estava antes, de acordo com o projeto do governo anterior, nas mãos da Petrobras e não mais tem a necessidade de buscar compradores para serem vendidas. Como consta aqui, o Tribunal Administrativo do CAD atendeu aos pedidos da Petrobras e do governo para alterar dois acordos que obrigavam ao estatal vender refinarias e ativos de gás natural, uma das bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para impedir novas privatizações. Os ativos foram aprovados na quarta-feira, 22 de maio. O grande ponto disso é que, novamente, o filme se repete. Antes, quero repassar alguns pontos importantes que nem todos talvez saibamos. Quem é o CAD? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ou melhor, quem indica os conselheiros que deu essa vitória para a Petrobras, que obviamente é comandada pelo PT? Como a gente consegue ver aqui nessa matéria do próprio site do Senado, indicados para compor o CAD são aprovados pelo plenário. Isso é uma matéria de dezembro do ano passado, de 2023. Ao chegarmos aqui no primeiro parágrafo da matéria, o plenário aprovou nessa terça-feira o nome de 4 indicados pela presidência da República para cargos de conselheiro no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A aprovação dos indicados será comunicada à presidência da República. O Lula indica, o Senado aprova, o CAD vai lá e vota uma vitória para a Petrobras. Bastante claro, né? Como tudo está tão claro no Brasil, que veremos um pouco mais adiante para demonstrar tamanha disfarçatez que estão fazendo. Bom, para entendermos um pouco do mercado de petróleo, antes de irmos diretamente ao assunto, não apenas o mercado de petróleo, mas o mercado de refino como um todo, conforme vemos aqui também nessa matéria, quero mostrar uma série de matérias porque comprovam justamente essa tese, esse argumento, para que possamos, obviamente, compartilhar e cada vez mostrarmos a nossa indignação com tudo que está acontecendo e com o nosso bolso. A Petrobras, ela domina claramente o mercado. As importações representam mais ou menos 25% da demanda. Vamos esclarecer uma coisa aqui. O Brasil, ele é autossuficiente em exploração do petróleo, o petróleo bruto, que quando sai da terra a gente não faz quase nada com ele. Mas depois, para ser transformado em querosene, em gasolina, em diesel, tudo que nós usamos ali basicamente no nosso dia a dia, ele precisa ser refinado. E nós não somos autossuficientes em refino. Uma parte nós mandamos para fora, importamos já o óleo refinado. E esse óleo refinado, quando nós importamos, obviamente, estamos expostos à variação do dólar. A commodity, o petróleo, ele é cotado em dólar. E o produto, quando importado refinado, obviamente, pagamos em dólar. Com isso, quando o governo tem um descuidado, uma irresponsabilidade com as contas públicas, a moeda brasileira tende a perder valor. Sempre falo esse dado. Desde 1º de julho de 1994, o real já perdeu 90% do seu poder de compra. Ou seja, isso é inflação na veia. Portanto, com um governo que gasta mais do que arrecada, a tendência é o real continuar perdendo valor frente ao preço relativo de bens e serviços e, obviamente, isso se traduz numa alta de preços. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui, que a gente vê nesse gráfico, é justamente a importação de diesel e gasolina representa 25,5% e 12,6% respectivamente. 25% de diesel
e 12 de gasolina, sem contar o gás liquefeito, que representa 18,5% daquilo que nós consumimos. Portanto, para deixar claro e repetir aqui, o Brasil importa mais de 25% do diesel que nós consumimos aqui. Nós importamos mais de 18% do gás que nós consumimos aqui. E nós importamos mais de 12,6% da gasolina que nós consumimos aqui. Ou seja, grande parte daquilo que nós consumimos está assim exposta à necessidade da nossa importação e, portanto, da variação cambial. Não é uma quantia pequena. Portanto, nós dependemos claramente dessa parte internacional. Voltando aqui nesse gráfico, mostra claramente essa nossa dependência. E aí abre espaço justamente para governos que querem vender uma narrativa para estatizar ou restatizar aquelas refinarias, como se o problema estivesse aí, e deixam passar uma série de informações que, claro, fica mais fácil para grande parte da população acreditar, cair e não pensar amplamente no problema. Veja, a Petrobras tem mais de 70% do mercado de gasolina e diesel. É claro que esse é um mercado amplamente concentrado. Se você domina mais de 70% do mercado, você tem um amplo poder frente àqueles que dominam 30%, sendo que esses 30% são divididos entre outras empresas. Por exemplo, a gasolina, a Petrobras tem quase 75% do mercado e o resto está dividido entre outras empresas. A Selem, Braskem, Refinaria de Manaus, a Refinaria de Manguinhos. E no diesel, a Petrobras domina quase 80% do mercado. O resto também. A Selem, Refinaria de Manaus, Oil Trading Importadora, Sul Plata Trading, a Refinaria de Manguinhos e assim sucessivamente. Ou seja, o domínio da Petrobras, ele é amplo e ele claramente deixa apertado o mercado para poucos outros competidores. E é aí que ela tenta funilar o mercado. Nós temos um mercado com pouquíssimos vendedores e muitos na mão da Petrobras, como acabamos de ver, que é estatal. E o governo que temos atual fala que a empresa pública deve servir a interesses sociais. Vamos ver daqui a pouco o que representou esses interesses sociais ao longo dos últimos anos, que está claramente em nossas caras acontecendo a mesma coisa. Inclusive, Deltan Dallagnol, que foi cassado, e o parlamentar mais votado, um dos mais votados nas últimas eleições, deu uma entrevista para o The Investor falando que o próximo mensalão ou petrolão já pode estar acontecendo. Nessa triste semana que passou no Brasil, nós vimos que o STF anulou as provas de Marcelo Odebrecht, envolvido na corrupção, com tantas refinarias e tantas obras, como a gente já sabe, e muitos dos bilhões roubados foram devolvidos, assumidos pelas empresas. E o STF foi lá e eliminou, anulou essas provas. Inclusive, também nessa semana que passou, nessa triste semana, colocou de volta no jogo José Dirceu, outro pivô da corrupção bilionária. E justamente por isso ele falou, Deltan Dallagnol, que o próximo mensalão ou petrolão já pode estar acontecendo e veremos, com o que eu acabei de falar dessa decisão do CAD, dos conselheiros indicados pelo Lula, como o cenário está exatamente se repetindo ao que aconteceu no passado. Como disse aqui, abre aspas, Deltan Dallagnol, o próximo mensalão, o próximo petrolão já pode estar acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. As decisões da corte estão tornando o combate à corrupção impossível no Brasil, o que causa um impacto gigantesco nas investigações que acontecem nas instâncias inferiores. Está muito claro. E o novo recado de Lula, a Magda Chambriard, a nova indicada política para ser CEO, presidente da Petrobras, substituindo Jean Paul Prats, que o Lula demitiu porque ele tinha algumas ideias que defendiam o pró-mercado, Lula colocou a Magda Chambriard, que já defende ideias desenvolvimentistas, que já disse textualmente que a empresa não deve buscar apenas o lucro, e o Lula quer novamente que a nova CEO invista mais em refinarias e gás. Ou seja, estatizar as poucas que foram privatizadas e controlar mais ainda o mercado. É claro que a narrativa é justamente para que a Petrobras possa controlar preços para manter a inflação mais baixa e vender a imagem para o povo de que
as refinarias estatais e a Petrobras, como é do governo e o governo pensa no povo, consegue controlar os preços, segurar a inflação mais baixa e assim esse governo pensa no povo. Só que acontece alguma coisa por trás dos bastidores que são pouquíssimos que percebem. A grande massa, obviamente, não. Isso tem um custo estatal gigantesco, o mau uso do dinheiro público, ou seja, manter preços artificialmente baixos, é uma queima de caixas, é um endividamento público gigantesco. Afinal de contas, a Petrobras vende abaixo do que ela importa, abaixo do que ela produz. Imagina você se vende o teu produto abaixo do que você tem o gasto para comprá-lo. É claro que a tua empresa vai à bancarrota. Por isso a Petrobras já vem apresentando resultados mais de 20% abaixo do trimestre anterior. Já está consumindo caixa, já está vendendo abaixo do preço que ela compra, justamente para manter os preços artificialmente baixos e engolir esses importadores privados. Quando você domina 70%, 80% do mercado e vende abaixo do preço de mercado, como é que pequenos importadores conseguirão competir com você? E aí você abre espaço para restatizar essas empresas e, obviamente, fazer o Estado crescer novamente e controlar artificialmente os preços. Controle de preço leva sempre, mais cedo ou mais tarde, a busca pelo mercado negro, a falta do produto, afinal de contas os importadores param de importar e a Petrobras não tem a capacidade de refinar tudo aquilo que nós consumimos no Brasil, a falta do produto leva inevitavelmente à alta dos preços e a um prejuízo público, que o endividamento do Estado faz com que os pobres, justamente aqueles que estão acreditando que é importante manter a estatização, pagam através da inflação. E aí, obviamente, entra em cena as narrativas mentirosas da esquerda, que fala justamente que o culpado pela alta dos preços é o empresário capitalista malvadão. E não a má alocação dos recursos públicos, que gasta mais do que arrecada e se endivida, e aí ninguém mais quer manter as moedas desses países, no caso do Brasil, em suas mãos, afinal de contas ela perde valor dia após dia, e você passa a ter um momento inflacionário. A moeda perde valor frente ao preço relativo de bens e serviços. Portanto, a Petrobras, desde 2016, seguia o PPI, paridade de preços internacionais. Quando o petróleo subia, o Brasil repassava isso, ou melhor, a Petrobras repassava esse preço interno. Quando o governo Lula reassumiu, eles acabaram com isso. Ou seja, seguram o preço e vendem o óleo, a gasolina, o diesel, abaixo do preço que se compra. Portanto, incorrendo em prejuízos na Petrobras, como aconteceu no passado, que a gente vai mostrar, e isso leva a mais endividamento do Estado brasileiro, que mais cedo ou mais tarde isso traz inflação, onde os pobres pagam sempre muito mais a conta. Uma das notícias também que foi divulgada e que o Lula veio a público a falar como se fosse uma coisa boa é que a refinaria Abreu e Lima vai retomar as suas obras. Ora, a refinaria Abreu e Lima tem um histórico de corrupção gigantesco. Descendo um pouquinho aqui na matéria, a gente vê que lá em 2005 ela tinha um custo estimado de 2,3 bilhões de reais. Em setembro de 2005, a refinaria teve seu orçamento aprovado em 2,3 bilhões. A conclusão das obras estava prevista para 2011. Nós estamos em 2024 e não terminou. E a instalação teria uma capacidade de refino de 200 mil barris por dia. Em novembro de 2009, o orçamento passou para 2 para 13 bilhões e meio. Hoje, até 2005, a Petrobras já havia investido cerca de 18 bilhões. Hoje, o gasto já está em mais de 20 bilhões e o governo anunciou que vai gastar mais entre 6 e 8 bilhões para continuar as obras. E o mais importante aqui, Abreu e Lima, que teve um começo de parceiro entre Lula e Hugo Chávez, a PDVSA venezuelana, que depois o próprio Lula veio a público e falou que Hugo Chávez não investiu um centavo e que tem o orgulho que, graças a Deus, palavras do Lula, o Brasil construiu a refinaria sozinho. Graças a Deus, não. Graças ao roubo que vocês fizeram do nosso dinheiro público, dos bilhões, e ela não terminou até hoje, e você vai roubar mais entre 6 e 8 bilhões de dólares agora para continuar isso. E quando eu falo roubar, pode ser o roubo institucionalizado através dessa alta de impostos que esse governo vem fazendo. Casos de corrupção dentro da Abreu e Lima, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Paulo Barusco, ou seja, todos estão de volta à cena agora, justamente
no mesmo momento que o STF libera e acabou com a pena de todas essas empresas e amigos do rei. Seguindo aqui então, para darmos continuidade, portanto, a Petrobras, quando o Lula assumiu, eles abandonaram de vez a política do PPI e, portanto, eles agora vêm controlando preços, como a gente falou há pouco. Repassando mais um pouco aqui, vamos olhar os dados, inclusive, de 23 de maio, que é justamente hoje que eu estou gravando. Segundo o site da Bicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço que a gasolina está sendo vendida hoje no Brasil está 13 centavos, conforme conseguimos ver aqui, abaixo do preço internacional. Por litro, perdemos 13 centavos vendido. É caixa sendo consumido da Petrobras, que quando ela entra no prejuízo precisa ser resgatada com o dinheiro público, que é o dinheiro público, essa alta de impostos que estão nos enforcando, a todos nós, do mais rico ao mais pobre, ao médio, a todos nós e principalmente a capacidade de investimentos e produtiva das empresas. Já o diesel está sendo vendido aqui a 9 centavos por litro, abaixo do preço internacional. Mas ao olharmos aqui no gráfico de baixo, no começo de maio, essa defasagem chegou a mais de 80 centavos por litro. Ou seja, nós estamos falando que praticamente o governo inteiro Lula, conforme a gente vê nos dois gráficos, estão abaixo dessa linha verde que é o preço de paridade internacional. Praticamente o governo Lula inteiro estamos vendendo a gasolina e o diesel abaixo do preço de paridade internacional, portanto abaixo do preço que a Petrobras compra, ou seja, prejuízo. E claro, estrangula diretamente os importadores privados, o que mais cedo ou mais tarde pode levar ou a falta desse produto, porque os importadores deixam de importar porque não querem vender obrigatoriamente com prejuízo, quando você tem a Petrobras dominando entre 75% e 80% do mercado, como é que você vai concorrer com isso? Ou então a Petrobras precisa importar mais para suprir essa demanda. Se ela importa mais e vende abaixo do preço que ela importou, mais prejuízo ainda para a Petrobras. E como isso foi feito no passado? Bom, exatamente foi o que quebrou a Petrobras com o governo Dilma. A Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, com mais de 150 bilhões de dólares em dívidas entre 2014 e 2015. A empresa mais endividada do mundo. A Petrobras, segundo a matéria do Exame aqui, lá de trás mostrou, política de preços da Dilma custou 100 bilhões para a Petrobras, ou seja, vender abaixo do preço que ela comprava, para segurar a inflação artificialmente baixa. 100 bilhões de reais, mais do que toda a Lava Jato, caixa reduzida da empresa. A empresa chegou a valer R$ 4 na bolsa, sendo a empresa mais endividada do mundo. Seguindo aqui, olha só que interessante. Quem escreveu essa matéria sobre a herança maldita do PT? Justamente Reinaldo Azevedo, que virou um petista de carteirinha. Herança maldita do PT. Esqueletos deixados pelo governo Dilma podem passar de 250 bi. Ou seja, a Petrobras custou 100 bi. E esses 250 bi justamente teve que ser resgatado pelo governo. O dinheiro dos nossos impostos foi usado para resgatar a Petrobras. O Estado se endividou muito mais e a gente teve uma inflação. Até porque a Dilma fez isso também com as geradoras e distribuidoras de energia elétrica. E praticamente quebrou todas essas empresas. Elas só não quebraram porque eles pegaram todos os recursos que eles subtraem, nossos, através de impostos, e salvaram essas empresas, quando foram bilhões roubados e muitos deles assumidos e devolvidos ao cofre público. Vamos seguir aqui então. Olha só que piada. Jean Paul Prats, ainda quando era presidente, falou que a Petrobras, quando encerrou a PPI, paridade do preço internacional, como acabamos de explicar, ele nega a intervenção do governo na Petrobras. Me chamou a atenção aqui que ele fala, não há intervenção nesse sentido de dizer assim, coloque o preço assim. Não, os instrumentos da Petrobras competitivos de rentabilidade, de garantia de financialidade da companhia estão integralmente garantidos. Quando o mercado lá fora estiver aquecido com esses preços mais altos, isso será refletido no Brasil. Ou seja, ele mostra claramente que ele acredita, ou a empresa precisa usar os preços internacionais. Caso contrário, a empresa vai à bancarrota. E resultado disso, Jean Paul Prats foi demitido depois de algum tempo no comando. E claro, a gente começa a ver as narrativas, né? As narrativas mentirosas que são fáceis de enganar a população como um todo. A gente vê aqui, Petrobras tem gasolina 15% mais barata que refinarias privadas. E por que a gasolina é mais barata na Petrobras do que nas refinarias privadas? Claro, eles detêm 75%, 80% do mercado, conseguem controlar o preço.
queimam caixa da empresa, que as pequenas empresas privadas, com pouquíssima concorrência, porque 80% está na mão da empresa estatal, é claro que eles ficam completamente enforcados e não conseguem competir com quem está aceitando vender com prejuízo, queimando caixa da empresa, que é justamente o nosso dinheiro, porque grande parte disso, mais cedo ou mais tarde, é salvo, como nós vimos, com a alta dos impostos. Ou seja, está novamente tudo muito claro. No governo anterior, a Petrobras conseguiu vender algumas poucas refinarias. Como vemos aqui, Petrobras aceita oferta de 1,65 bi por refinaria na Bahia. Foram 3 refinarias que conseguiram ser vendidas. De um total de 8, 3 foram e 5 continuaram na mão do Estado. Essas 5 é justamente o que nós falamos no começo do vídeo, que o CAD, conselheiros indicados pelo Lula e aprovado pelo Senado, aprovaram, deram ganho de causa para a Petrobras, em que essas 5 podem permanecer ou devem permanecer na mão do Estado. As 3 que foram privatizadas no governo anterior é a SIX, Unidade de Industrialização do Xisto no Paraná, a REMAN, Refinaria Isaac Sabá no Amazonas, e a RIAN, Refinaria Lundolfo Alves na Bahia. As 5 refinarias que não foram vendidas. Repar, Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Paraná, a Refinaria Alberto Pasqualini no Rio Grande do Sul, Refinaria Gabriel Passos em Minas Gerais, Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, aquele pivô de corrupção que custou mais de 20 bi até agora e vai custar mais 8 bi de dólar, segundo o próprio Lula, e a estimativa inicial eram 2,3 bilhões, que começou em 2005 e até agora não está pronto, e a refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste, no Ceará, além, obviamente, do gasoduto Brasil-Bolívia. Ou seja, mais escancarado do que isso, a gente não consegue ver. Inclusive, a gente vê uma matéria completamente tendenciosa, muito superficial em sua análise, que fala que vendas de refinarias da Petrobras contribuiu para criar monopólios locais. Afinal de contas, essas refinarias que foram privatizadas, elas são locais, servem muito mais à região que foi privatizada. Monopólios locais, a Petrobras detém 75, 80% do mercado e vende abaixo do preço que ela importa. Sejamos um pouco mais coerentes e menos explícito, que você se tornou, obviamente, uma matéria completamente estatal. Mas vamos analisar, então, aqui os números finais para ver o que aconteceu no governo Dilma quando tudo isso aconteceu. E 100 bilhões que custou a Petrobras, mais de 250 bilhões ao Brasil como um todo, usando parte dos impostos arrecadados para cobrir os rombos bilionários, com as figuras que estão todas de voltas, em grande parte permitida pelo STF, a gente vê aqui no site do Tesouro Transparente. O site do Tesouro Transparente mostra essa linha vermelha, que é justamente o resultado primário do governo central, diferença entre o que o governo gasta e o que ele arrecada. Isso aqui foi justamente na Dilma. Veja no segundo governo Lula como já começou a cair. Grande falácia também sobre a parte do governo Lula, se não contarmos a sorte que ele teve, o boom das commodities no seu primeiro mandato. No segundo, o superávit já começou a cair drasticamente e, obviamente, a Dilma aprofundou o pé nisso. Vejamos aqui, então, o estoque da dívida federal nos governos da Dilma, 14, 16, 18, veja como cresceu drasticamente. Brasil mais endividado, Brasil precisando usar o dinheiro dos impostos para suprir a corrupção e a má gestão bilionária, como foi demonstrada que está agora claramente de volta, explícito, debaixo dos nossos olhos. E como disse Deltan Dallagnol, o próximo mensalão ou petrolão já pode estar acontecendo debaixo dos nossos olhos. Vamos lembrar que esse governo já apresentou um déficit igual ao ano de 2020, que foi justamente o maior déficit da história, que foi o ano da pandemia. Sem contarmos que, tirando o ano da pandemia, 2023 foi o ano que o Brasil teve o pior resultado nas contas públicas. 250 bilhões em déficit primário e, ao computarmos os juros, 1 trilhão, que é justamente o que mostra aqui. 998 bilhões, ou seja, 1 trilhão de reais, que representa quase 10% do PIB. Temos claramente um governo intervencionista e claramente um mesmo caminho que foi levado anteriormente. Para fechar, hoje que eu estou gravando, saiu justamente uma notícia, no dia 23, em que, abre aspas, Petrobras, a manobra que garantiu um bônus poupudo a Prats, o então presidente, o antigo presidente que foi mandado embora pelo Lula, mesmo após deixar a empresa.
O ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, manterá o bônus previsto para a remuneração de dirigentes da companhia, mesmo tendo deixado a estatal por decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso graças a uma manobra que envolveu a antecipação do fim do seu mandato, ao invés da renúncia ao cargo. Prats deve garantir um bônus de cerca de 600 mil pelos 5 meses de trabalho como dirigente da Petrobras em 2024. Em tese, para seguir as regras da companhia e nomear substituta Magda Chambriard, sem que fosse necessária uma assembleia de acionistas para a eleição de um novo conselho de administração. Prats precisava renunciar ao cargo, mas se ele renunciasse, ele perderia o direito ao bônus. Então, o que foi feito? A solução foi Prats pedir ao colegiado o encurtamento do seu mandato e renunciar ao conselho. O encerramento antecipado do mandato do agora ex-dirigente, que duraria até 2026, foi confirmado na última quarta-feira 15 pelo Conselho de Administração da Petrobras. Assim, ele teve direito a ganhar mais um bônus, mais um caixa de R$600 mil que saiu da Petrobras. R$600 mil para esse governo, que a gente já viu bilhões de roubo, e quem paga somos todos nós, o que representa? Esse é o triste Brasil, numa triste semana em que o STF liberou absolutamente os poucos que faltavam, estão todos na rua, ganhando contratos e trabalhando novamente em prol do sentido desenvolvimentista, usando as empresas estatais e o nosso dinheiro para manipular os preços. Nunca esteve tão claro que é importante diversificarmos ouro para aqueles que gostam, Bitcoin, dolarizar o seu patrimônio, que é justamente isso que a gente faz aqui como atividade número 1. Me coloco à inteira disposição. Coragem estimula coragem. As coisas estão acontecendo diretamente debaixo de nosso nariz. Não nos calemos. Seguimos.